Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. É maravilhoso poder estar com os irmãos em mais uma live, né? E eu espero que a gente possa realmente estar louvando a Deus. Deixa eu só finalizar aqui. E fico feliz por ver vários irmãos, né? Tem bastante irmãos já aqui conectados. É uma maravilha, né? E a gente então quer saudar esses nossos irmãos que já estão aqui conosco. Quero saudar o nosso irmão Osmar, né, que está já aqui conosco desde o comecinho, né? E fico feliz porque o Osmar, ele está um pouquinho distante, mas está com a gente sempre, né? Um abraço, meu irmão querido. Que Deus o abençoe. Né? Também o Erlindo e a Sonja, né, estão aqui com a gente. Nós também o abraçamos, continuamos a orar pelo Erlindo. Né? Também o nosso irmão presbítero João e a Sueli também estão conectados. Um abraço também, né, a esses nossos irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Helenice, né? A Helenice também está aí com a gente. Também a Fernanda está aí. Né? Um abraço a todos esses nossos irmãos queridos. Vamos estar orando e vamos estar dando continuidade depois à nossa programação. Vamos orar e estaremos colocando diante do Senhor cada um desses nossos irmãos queridos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças por mais este momento de estudo, mais esse momento quando podemos, ó Deus, estar estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que através dela somos enriquecidos. Que o Senhor possa, com a Tua graça e paz, no poder do Teu Santo Espírito, iluminar nossa mente para que possamos compreender tudo o que temos ouvido da Tua Palavra, como também lido. Abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, o seu dia a dia, seu trabalho, aqueles que estão, Pai, tendo problemas, que o Senhor possa abençoar para que tenham sabedoria e poder para resolver seus problemas. Se tem alguém desempregado ou passando necessidades, ó Deus, cuida, Senhor, provê Tu mesmo o sustento. E ainda, ó Pai, se alguém tem tido problema de relacionamentos no lar, com esposo, esposa, filhos, abençoe, ó Pai, também, para que possam ter sabedoria para estar passando por esses momentos, ao mesmo tempo solucionando esses problemas, trazendo a harmonia, paz e amor. Ajuda-nos, ó Pai, também, ó Deus, nesse instante, quando estaremos abrindo Tua Palavra, para que ela possa, no poder do Espírito, inflamar e nossas mentes, nosso coração e avivar a nossa fé. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmã Helenice havia entrado, mas acho que tinha caído a conexão, mas ela está de volta aí. E nós saudamos também a Helenice. Um abraço, minha irmã. Deus possa abençoar você. Irmão, nós temos, nas quartas-feiras, estudado um tema que é a história da redenção. Esse estudo é extraído de um livro que tem esse mesmo tema e que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. E eu li esse livro tempos atrás e nesses dias aqui de lives eu achei interessante que te trouxesse os estudos aqui, resumisse, trouxesse para os irmãos, porque acho muito interessante, muito bom esses assuntos. Né? Então, estamos estudando, já estamos na lição 20. Hoje vamos estudar a lição 20. Né? Hoje a lição é livramento e castigo. É basicamente a parte final da
história de Moisés com o relacionamento com o Egito e Faraó. Vai continuar depois a história com Moisés, mas aqui hoje nós vamos falar sobre a questão do o Mar Vermelho, né, e a destruição lá dos egípcios. Tá? Nossa irmã Luísa, ela também entrou agora, fazia tempo que eu não a percebi aqui com a gente na live. Um abraço, minha irmã. Essa nossa irmã era da igreja da Vila Pauliceia e agora está no Paraná, né? Ela, o esposo, que era diácono lá na igreja, nosso irmão Deoclésio. Que Deus possa abençoar esse casal e seus filhos. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Creio que são esses que estão conosco aqui, né? Acho que eu vou falar em todos, né? E se mais algum tiver aí é porque eu não estou conseguindo identificar, nem tem aqui a saudação, né? Ok? Vamos lá. Irmãos, o texto que nós vamos ler é Êxodo, capítulo 14, os versículos 15 a 31. Êxodo 14, os versículos 15 a 31. Os irmãos querem abrir aí a Bíblia para acompanhar, que aí o estudo fica melhor, né? Ok? Também agora o Márcio, né? O Márcio também acabou de entrar. Também saudamos você, Márcio, sua família. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Temos o Márcio, temos a esposa, temos os filhos, irmãos queridos, que também hoje nos acompanham pela live. Irmãos, o texto então é esse, Êxodo 14, 15 a 31. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta tua vara e a estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim, havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso,
o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram do encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros. Todo o exército de Faraó que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé, enxuto, pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. Pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Muito bem, esse é o texto. E antes da gente começar a saudação, eu quero também começar a explicação, o estudo, quero também saudar a Nisiete. Nisiete é nossa irmã lá de Pombal da Paraíba. Ela mora lá e tem se conectado conosco nas lives. Um abraço, minha irmã querida, que Deus possa abençoar você, toda a sua família. Viu? Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Ok? Vamos fazer mais uma oração e aí estaremos dando início ao estudo. A Deus abençoe-nos nesse estudo, abra nosso coração e nossa mente. Ilumina-nos no poder do Espírito para a compreensão do que vai ser dito, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser enriquecidos pela Tua palavra, fortalecidos pela Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como dissemos, hoje a gente vai estar falando um pouco, dentro do tema História da Redenção, sobre o livramento do povo de Israel e o castigo do povo egípcio. E o tema é esse, livramento e castigo. E o texto é aquele que nós lemos, embora na explanação do estudo, a gente vai estar trazendo outros textos. Tem o texto áureo, e a gente pode tirar ele do Salmo 145, o versículo 17, que diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. É baseado nessa ideia bíblica que nós vamos estar estudando essa lição e esse tema, livramento e castigo. Ok? Irmãos, é coisa impressionante e certa, que a mesma causa produz efeitos diferentes e até contraditórios. Por exemplo, a luz atrai as borboletas ao mesmo tempo que afugenta as feras, né? A história da redenção apresenta numerosos exemplos dessa verdade certa. O mesmo fato pode ser alegria de uns e tristeza de outros. A verdade que alguns procuram e amam, outros odeiam e repelem. A palavra de Jesus e também os seus milagres produziam sempre efeitos diferentes. Alguns ouviram e se converteram. Outros se afastaram definitivamente de Jesus. Então a gente pode perceber até que a verdade separa os homens. E um bom exemplo disso está registrado em João 6,
os versículos 66 a 69, quando, depois de um duro discurso, alguns discípulos de Jesus o abandonaram, enquanto que outros disseram: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não é mesmo? A lição de hoje apresenta essa dualidade de resultados produzidos por um ato da providência. Para o povo de Israel, livramento; para os egípcios, castigo. E podemos lembrar que 430 anos depois da entrada do povo lá no Egito, chegou o dia da saída deles lá do Egito, chegou o dia do livramento. Quando entraram no Egito lá, Jacó, seus filhos, as esposas dos seus filhos, né, netos e servos, quando entraram no Egito, foram 66 pessoas. A Bíblia não diz quantas pessoas saíram, mas diz que eram cerca de 600 mil homens, exceto as mulheres e as crianças. Já pensou? Era muita gente, né? Não é difícil perceber o desarranjo que esse deslocamento em massa ia produzir na economia e no trabalho dos egípcios. Por isso que eles reagiam contra a libertação do povo, a saída do povo. Era natural, mas não era justo. Porque se a partida dos hebreus perturbava a economia dos egípcios, restaurava também a liberdade e os direitos dos hebreus. E se os egípcios estavam edificando grandes cidades de tesouros com facilidade e economia, era à custa da exploração, do trabalho e do sofrimento dos hebreus. O mesmo ato da providência produzia, portanto, dois resultados: desarranjava a economia de uns e aliviaria o sofrimento de outros. Daí o título da lição: o mesmo ato da providência é livramento e castigo. Ok? Para bem aproveitar o ensino desse grande episódio da história da providência, convém que analisemos todos os aspectos que ele apresenta. O primeiro aspecto que ele apresenta é o aspecto da preparação espiritual. Pode-se dizer que a partida dos hebreus foi um dos momentos culminantes da sua história. Não travaram combates, não estavam ainda organizados social e politicamente, era apenas uma grande multidão, mas houve uma intervenção sobrenatural. E só uma intervenção sobrenatural explica o êxito desse empreendimento. Cremos no que a Bíblia ensina. E Êxodo 20, versículo 22, disse assim: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vós tereis visto que do céu eu vos falei. Veja a forma natural como Deus tratou, né, essa questão. Aliás, a forma natural como Deus sempre trata as questões. E aqui então ele diz que do céu ele falou. Em Êxodo 3, versículos 20 e 21, ele já havia dito: portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Veja, de novo, a maneira extraordinária como Deus agiu, e até sobrenatural, porque ele mesmo
e estendeu a mão contra o Egito, ferindo o Egito, fazendo maravilhas no meio deles, e a graça de Deus fez com que não somente eles deixassem o povo ir, mas também deixaram ir presenteando os hebreus, né? Eles não saíram de mãos vazias. E aí, um outro texto, ainda em Êxodo, capítulo 7, versículo 4, diz assim: mas Faraó não ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Todas essas palavras nos fazem realmente perceber que foi de maneira sobrenatural que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. E para comemorar essa liberdade, essa saída do Egito, para comemorar esse fato importantíssimo, Deus estabeleceu a Páscoa. Essa instituição tinha por fim lembrar perenemente aos israelitas que a sua libertação era um fato sobrenatural. Mas além de ser um rito comemorativo, a Páscoa judaica era também uma figura da Páscoa cristã. Assim como a libertação dos hebreus prefigurou a libertação dos crentes por meio de Jesus Cristo, e daí a importância de certos pormenores da Páscoa. Ela prefigura, né, a Páscoa cristã. E veja, havia um sacrifício. O sangue do carneiro sacrificado era posto nas ombreiras da porta para salvação do primogênito. E isso é uma figura evidente do sacrifício de Jesus Cristo e do seu sangue derramado para a salvação do pecador. Tem toda esta figura, né? Toda essa similaridade, né? Em Êxodo 12, versículo 13, diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Também essa similaridade, porque o sangue de Cristo faz com que o Senhor passe por cima das nossas casas, das nossas vidas, e não somos destruídos, somos salvos pelo Senhor, né? No sangue de Cristo. Então, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, que também a Páscoa era celebrada depois da preparação de 7 dias em que eles comiam o pão sem fermento. E isso é instrutivo, é outro símbolo instrutivo, porque se refere à necessidade espiritual, isto é, da santificação antes da Páscoa, né? Então, todas essas coisas são figuras, né? Ali foi o que aconteceu. Antes de sair, antes da última praga, o Senhor disse ao povo de Israel que matasse o cordeiro, colocasse o sangue na porta, e o anjo do Senhor ia passar para ferir os primogênitos, mas por causa do sangue do cordeiro espargido na porta, nos umbrais da porta, o povo seria liberto quando o anjo passasse para ferir os egípcios, né? Então essa primeira parte é isso. Teve toda essa preparação espiritual. Antes de saírem, o Senhor deu diversas instruções, inclusive também a Páscoa, para que eles pudessem lembrar sempre da obra do Senhor, que com mão poderosa, de maneira sobrenatural, os livrou, os libertou da escravidão do Egito e os livrou da morte quando ele estaria ferindo os primogênitos, ok? Um abraço ao Euler, né, que também entrou. O Euler é meu sobrinho, mora lá em Belo Horizonte e está aqui também conectado. Um abraço para você, Euler. Então, o primeiro ponto foi esse, preparo espiritual. O segundo ponto que a gente vai destacar é a direção divina, né? A direção divina. Logo que o povo saiu do Egito, apareceu a manifestação visível da direção divina. O povo não ia peregrinar ao acaso.
não conhecia a rota, nem podia saber de antemão quais seriam as dificuldades, mas uma coisa eles sabiam: tinham uma direção cujo sinal estava constantemente perante os seus olhos. Durante a noite, uma coluna de fogo que iluminava o caminho, trazia luz. Durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, fazia sombra, né? E essa nuvem, como essa coluna de fogo, se deslocava e o povo era guiado por ela. Então, ali era a presença do Senhor, né? E durante o dia, ele se manifestava com essa coluna de nuvem que o cobria, que o fazia aliviar o sol do deserto. E à noite, essa coluna que trazia luz. Sabemos que o povo hebreu foi uma prefiguração histórica da Igreja de Cristo. E a coluna de nuvem e de fogo é também para nós, para a Igreja de Cristo, uma prefiguração de como Deus guia a igreja através do Espírito Santo na sua caminhada rumo à pátria celestial. Assim como Deus, nos dias de Moisés, guiava o povo através da coluna de fogo, através da nuvem, também nos dias de hoje, na caminhada da igreja, o Senhor guia a igreja. Guia a igreja no poder do Espírito Santo, né? Há uma presença do Senhor com a igreja. Há uma presença constante do Senhor conosco. Tem uma observação muito instrutiva sobre essa coluna de fogo, foi lá na passagem do Mar Vermelho. O versículo 19, nós lemos, né? Êxodo 14, o versículo 19 dizia assim: e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Que coisa interessante, meus irmãos. A mesma coluna de fogo, a mesma coluna de nuvem que guiava o povo, ia guiando o povo, agora se colocou atrás para proteger o povo. Proteger do exército de Faraó que vinha atrás deles. Coisa grandiosa é a presença de Deus conosco. Ela nos guia, como também nos protege. E assim como foi com o povo de Israel, é também nos nossos dias. De fato, a coluna de fogo e a coluna de nuvem era um sinal visível de uma presença invisível de Deus com o povo. E essa presença invisível dava aos hebreus a garantia de direção certa e proteção infalível. Por isso que Deus exigia deles, assim como exige de nós, reverência e santidade. Essa mesma presença invisível apresenta dois aspectos opostos. Para uns, luz. Para outros, escuridão. Aquela coluna de fogo ia atrás dos hebreus, clareando o caminho deles, ao mesmo tempo em que, da parte dos egípcios, havia trevas. Essa mesma presença invisível era sossego para os hebreus e temor para os egípcios. No versículo 20, os irmãos percebem os egípcios temendo por causa da ação de Deus em favor dos hebreus. E por que isso? Porque Deus castiga aqueles que se opõem
à sua vontade. Deus castiga aqueles que se opõem à sua vontade. Ao mesmo tempo que abençoa com bênçãos espirituais aqueles que são obedientes à sua vontade, aqueles que amam a sua palavra. Percebem? Há juízo e castigo, mas também há bênçãos e proteção. Então esta é a direção divina, guiando o povo e protegendo o povo. E por último, a justiça divina. Irmãos, a história da redenção apresenta neste ponto uma lição simples, profunda e muito instrutiva sobre uma questão que é bem difícil. A questão da severidade de Deus. Olhando da forma humana, aliás, da ótica humana, o castigo dos egípcios foi muito severo. Primeiro foram feridos no seu afeto, porque perderam os filhos primogênitos. Depois o seu rei, perderam o seu rei, porque Faraó, juntamente com o seu numeroso exército, pereceu afogado no mar. Se nós considerarmos isoladamente esse castigo, ele nos parece não só severo demais, como também notória parcialidade de Deus, sendo a favor de uns e contra outros. Mas, meus irmãos, considerando no conjunto dos acontecimentos, esse castigo aparece como expressão perfeita de justiça. Primeiramente, os egípcios foram admoestados várias vezes pela palavra. Eles viram milagres, eles viram as calamidades parciais, mas persistiam obstinadamente na sua oposição contra Deus, resistiram a Deus até mesmo depois do apelo tão forte como foi a morte dos primogênitos. Eles foram admoestados, eles foram avisados, veio a palavra de Deus, vieram os sinais, e ainda assim eles resistiam à palavra de Deus. Não criam em Deus, se colocavam em oposição a Deus. E a segunda coisa também é que a sua obstinação não consistia numa resistência abstrata à vontade de Deus. Eles se iravam contra Deus e mostravam toda a obstinação na exploração do trabalho excessivo, do sofrimento e da humilhação dos hebreus. Persistiam na violação iníqua dos direitos da liberdade do povo. É verdade que a libertação dos hebreus acarretaria perturbação econômica, diminuição dos lucros e possíveis prejuízos materiais. Mas eles, para não perderem coisas, sacrificavam homens. Esse é o grande crime de todos os tempos. Sacrificar os homens no lugar de sacrificar coisas que são materiais. O Senhor agiu durante muito tempo denunciando o crime e infligindo uma disciplina parcial, mas os opressores não atenderam aos apelos. Por isso que foram duramente castigados. A providência agiu na hora própria e com justiça. Êxodo 14, versículo 30 diz assim: assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Isso esclarece o nosso ponto de vista, não é mesmo? A providência tem exatamente essa finalidade: livrar os fracos das mãos do opressor. É assim também conosco, é assim também com a igreja de Jesus Cristo. O Senhor nos livra
da escravidão do pecado. Nos livra de Satanás, o grande opressor, e castiga. Por isso que tem o juízo final. Ele vai castigar finalmente o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, nessa lição nós vemos assinalado uma fase decisiva na história do povo hebreu. Saíram do Egito e entraram na fase disciplinar e preparatória para a sua missão histórica. E também nós fomos libertos da escravidão do pecado para entrarmos numa fase disciplinar de santificação, para uma peregrinação rumo à pátria celestial. Não é maravilhoso? Que Deus possa nos abençoar e que possamos, através de todas as lições bíblicas, possamos estar compreendendo a providência de Deus, né, na história da redenção. Deus agindo em favor do seu povo e castigando aqueles que são em verdadeira oposição contra ele, contra a sua palavra, não crendo nele e rejeitando-o. Assim foi com o Faraó, por isso veio o castigo. Ao mesmo tempo que veio a bênção para o povo hebreu, porque criam nas promessas de Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês, né? E que o Senhor possa realmente fazê-los viver nesta peregrinação de maneira santa e agradável a Deus, esperando o dia do Senhor, ao mesmo tempo em que é protegido e guiado pelo Senhor no poder do Espírito Santo, enquanto estamos aqui nesta terra em peregrinação. Que Deus abençoe. Tem também agora a Márcia. A Márcia, ela também entrou. Que maravilha. Obrigado, Márcia. Deus abençoe você. E entrou também a Tatiana e o Eduardo, né? E acho que eles entraram, mas depois acho que caiu, porque eles saíram. Agora não estou vendo aí. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou novamente passar um trechinho do hino que eu coloquei no início, que é muito bonito, mas só um pedacinho aqui e a gente vai estar fazendo os avisos finais, ok? Só mais um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho, e aí a gente vai estar dando os avisos finais. Enquanto isso, quer dizer que na próxima sexta-feira eu não vou ter não vou fazer a live, porque nós vamos ter reunião do presbitério, entendeu? E aí, por isso, eu não vou ter a live, ok? Mas eu espero que na outra quarta a gente esteja junto aqui, né? Novamente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente a música que eu passei. E aí, os irmãos escutam um pouquinho mais, tá? Irmãos, antes disso, quero dar um abraço a todos e falar da minha alegria de ter vocês comigo. Lembrar que todas as quartas-feiras nós temos estudo. Nas sextas-feiras, nossa live de culto, né? Exceto essa sexta agora, que eu vou ter reunião do presbitério. Nos domingos, essas lives de quarta e sexta é do Facebook. Nos domingos, nós temos às 18 horas, 18h10, mais ou menos, nós temos a nossa live no YouTube, o culto presencial, certo? Um abraço a todos, meus amados, que Deus possa abençoá-los. Então, vou, para encerrar, então, colocar mais um pouquinho o hino que eu coloquei no começo, que é muito bonito, e vocês vão estar, quando Ana ouviu gritos e o barulho, vendo o quanto ele é bonito. Só um minutinho aqui que eu vou colocar. Somos de Jesus.
bonito, né, irmãos? Que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês, né? E até a próxima quarta-feira. Lembre-se de orar pela nossa reunião do presbitério, que vai ser sexta e sábado, lá na igreja de Osasco. Vamos orar então, para que Deus nos abençoe na reunião do presbitério, que vai tratar dos assuntos das nossas igrejas aqui, certo? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, um abraço a todos. Esse dia chegar.